Muito boa tarde, toda honra e glória sejam dadas ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa vez mais tarde um pouco, Saímos de manhã para dar uma esticada nos pés. Pudemos encontrar pessoas no caminho para servir, E isso é tremendo. Quando você decide acordar de manhã e mudar a tua maneira de orar, dizer para o Senhor quando você acorda, ao invés de pedir coisas para nós, dizer para o Senhor: Senhor, quem eu vou servir hoje? Deus perguntou assim para Caim: Caim, cadê o teu irmão? Caim disse: por acaso eu sou guardião do meu irmão? E nós hoje, ao invés do Senhor perguntar para a gente onde está o nosso irmão, nós dizemos para ele, assim que acordamos: Senhor, quem nós vamos servir hoje? Onde está o meu irmão? São posturas, queridos, que nós assumimos que alegram o coração do Pai. Ele poder contar com a tua vida para buscar o teu irmão. É algo ao contrário do que Caim fez, No primeiro assassinato da história, Caim matou seu irmão. E hoje, por causa da vida do Senhor Jesus Cristo em nós, por causa do que aconteceu na cruz do Calvário, por causa da sua morte e ressurreição, Ele nos deu vida, e vida abundante, transbordante, para que a gente possa transbordar esta vida para a vida dos irmãos. O Evangelho é lindo, o Evangelho é maravilhoso. O apóstolo Paulo disse em Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. É poder de Deus para transformar a minha e a tua vida em bênção. É poder de Deus para nos trazer para uma vida abençoada que pode abençoar e servir a outros. É o poder de Deus para aniquilar a nossa velha natureza, que não dava frutos para o Pai e que muitas das vezes nos deixava tristes e envergonhados por cometer torpeza, e torpeza tal que trazia malefícios não só para a nossa vida, mas para a vida de quem está próximo. Por isso, nosso texto base hoje está lá em Gênesis 17, que diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu disse para vocês, hoje é a nossa quinta conversa para compartilhar dos negócios do Pai. Na mesa é a nossa quinta conversa para estar falando sobre a família de Deus. E num desses compartilhamentos,
eu conversei com vocês sobre andar como o Senhor Jesus andou. E eu disse para vocês que isso é possível a partir do reconhecimento do que aconteceu na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e nos deu a sua vida e vida com abundância. Nessa situação, naquela situação de morte do Senhor Jesus, eu morro com Ele. A minha velha criação é sepultada com Ele no batismo, para que quando eu emergir das águas, eu viva vida e vida abundante com Ele. Vida Zoé. E aí, assim como o Senhor apareceu para Abraão e disse, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Há mais ou menos um tempinho aí atrás, ele disse para mim assim, meu filho, você quer entender o que é ser perfeito e andar na minha presença? Isso é uma dica para você, porque eu e minha esposa decidimos fazer isso e foi tremendo. Nós aprendemos com essa instrução dada pelo Pai. Ele disse para nós na época, disse, olha, vão nos 4 evangelhos e vejam como meu filho andou. O meu filho saiu daqui do céu, se despiu da sua deidade, ou seja, da sua posição de Deus, assumindo a forma de servo, a forma de homem, sendo obediente em todas as coisas, até a morte e morte de cruz. Nós lemos isso lá em Filipenses, como diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo homem, sendo obediente até a morte de cruz. E aí começou a caminhada do nosso irmão mais velho por essa terra. Se vocês tiverem interesse de ler os 4 evangelhos, vocês vão ver como o Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, andou por toda a terra. Atos 10:38 diz isso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o que ele diz aqui para Abraão em Gênesis 17, ele cumpriu também na vida de Jesus. Anda na minha presença e ser perfeito. Então Jesus, quando se despiu da sua deidade, ele andou sobre a obediência e a orientação do Espírito Santo de Deus e andou com perfeição, sendo 100% homem. E ele também é 100% Deus. Mas isso é um assunto para um outro compartilhar de ensino. Então nós estávamos nos atendo aqui para o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. É possível, Zé? É possível. É um aprendizado, é um dia a dia, é a caminhada do justo. É como a luz da alvorada que vai até ser dia perfeito. E aí ele disse, meu filho, quando vocês entenderem como meu filho andou, e que é possível ele andar, porque ele assumiu a forma de homem, e é um exemplo para vocês, vocês vão trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. Se despiu da deidade, começou a andar por essa terra apresentando o Pai, recebeu homens do Pai, quando ele
comissionou, chamou os seus discípulos, ele comissionou depois. Quando ele chamou os seus discípulos para si, ele recebeu aqueles homens do Pai. Por isso é que ele diz, olha, aqueles que tu me deste, vem a mim, e eu de maneira nenhuma os colocarei fora. Ele andou ensinando a humanidade sobre o Pai, dizendo que era filho, e ensinando aquelas pessoas que Deus deu para ele, que eles também eram filhos. Em determinada época do ministério de Jesus, ele comissionou esses homens para andarem com a mesma autoridade que ele andou, curando enfermos, expulsando os demônios e pregando o evangelho por onde quer que eles passassem. Num dos derradeiros momentos do ministério de Jesus, que foi a morte e ressurreição, o Senhor Jesus, depois de ressuscitar, sobe aos céus, derrama o Espírito Santo sobre esses homens, e esses homens continuam o ministério de Cristo aqui na terra até os dias de hoje, até os nossos dias e os dias de vocês que são hoje. É o dia que se chama hoje. Por isso, podemos andar como ele andou, porque na cruz do Calvário, ele recebeu autoridade e nos deu autoridade para continuar a obra que ele começou desde a eternidade. Isso é um outro assunto que é para um outro dia de ensino. Nós vamos falar sobre eternidade. Sim, e aí esses homens continuaram. Ele tinha dito quando estava com eles, que disse assim, olha, vocês que creem em mim vão fazer essas obras que eu faço e obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Ele estava dizendo, eu vou para o Pai e vou derramar do meu Espírito para que vocês continuem fazendo essas obras e obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E ele está no Pai, ele está à destra de Deus, numa posição de autoridade à direita de Deus, porque Deus o ressuscitou e o fez sentar à sua direita, dando a ele um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E diz que ele foi ressuscitado e assentado à destra do Pai. E que nós também fomos ressuscitados juntamente com ele e assentamos com ele à destra do Pai. Isso é uma posição de autoridade que a igreja tem em Cristo Jesus. Por isso podemos andar como ele andou, fazendo bem a todos os oprimidos do diabo, porque hoje em Cristo o Pai é conosco através do seu Espírito. Que coisa linda! Maravilhoso isso, irmãos. A minha oração é que vocês ganhem a vontade de se decidir por isso. Servir ao próximo como Cristo fez conosco e foi exemplo. Nós temos um modelo, nós temos a matriz. A matriz é Jesus Cristo glorificado à destra do Pai, através do seu Espírito, ser ele em nós a esperança da glória. Somos cristãos, que deriva da palavra Cristo, pequenos cristos andando pela terra como ele andou. E todo esse ensino converge para a família que Deus está levantando sobre toda a terra, mais particularmente sobre o nosso quintal, Sepetiba, terra do mar.
aonde nós estamos plantados como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas, lógico, você que não mora nesse bairro maravilhoso que eu moro, que é Sepetiba, também foi plantado como carvalho de justiça aí onde você está, no seu bairro. A sua casa é uma agência do reino, é um lugar da presença de Deus. Eu queria te incentivar e rogar a você que deixasse a presença de Deus transformar a tua vida e a vida da tua família em pão, que sobre a mesa da comunhão é servido para alimentar a muitos, para trazer a relação, a família, muitos irmãos, para entrar no inferno e saquear o inferno, trazer os nossos irmãos que estão cativos, sem a presença de Cristo na vida deles, vivendo longe e sem Deus no mundo. Isso se chama Ministério da Reconciliação. Foi entregue à igreja, foi entregue a nós. O ministério de reconciliar pessoas com o Pai e trazê-los para a família Ágape. Por isso que o nome dos nossos encontros é Cuidando dos Negócios do Pai, trazendo de volta os irmãos que ainda não entenderam essa identidade. Vocês notem que a cada dia no nosso ensino, você que está acompanhando, é liberada uma verdade de cada vez. Não é liberado tudo de vez, porque é importante saber bem pouca coisa do que não saber nada e muita coisa. Por isso que o ensino é paulatino, que o ensino é de manhã em manhã até ser dia perfeito. Se tu uma bênção, andando na presença do Pai, amando o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é esse: amai o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo entendimento, de todo teu entendimento, de todo teu coração, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro somos aperfeiçoados no amor do Pai, porque amamos porque Ele nos amou primeiro, e Ele nos amou primeiro para que eu ame o meu irmão como a mim mesmo. E o Senhor Jesus disse: a ponto de você dar a tua vida pelo teu irmão, a ponto da morte de Cristo operar em mim, para que a vida de ressurreição opere nos meus irmãos. E esses irmãos caiam em si, lembrem do Pai amoroso e voltem, assim como fez o filho pródigo. E quando esse filho pródigo voltou, ele desejava apenas servir o pai como um dos seus serviçais. Mas o pai preparou uma festa, preparou um novilho cevado, colocou anel no dedo dele, turbante, uma roupa de autoridade, e deu uma festa. E essa festa nós queremos compartilhar na nossa mesa. A alegria de ter um irmão resgatado que estava perdido e foi achado. A alegria de ter festa na família do Pai nesse dia, em que o irmão foi resgatado e se encontra alicerçado em amor na mesa conosco. E a casa desse irmão se torna uma agência do reino, um local de paternidade e um local da presença do papai, do Abba Pai. Irmãos, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é por causa desse Evangelho que podemos estabelecer em amor, em autoridade, o reino de Deus sobre essa terra.
Nós não dependemos de presidente, nem de voto auditável, mas sim do estabelecimento do reino dele. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa encontrar terreno fértil no teu coração. Para a glória do Pai, que o amor de Deus, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam com as nossas vidas para sempre, para a glória do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, Abba Pai. Graça e paz, uma boa tarde para vocês.